Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis. Enchei de graça celestial os corações que vós criastes. Vós, chamado o Consolador, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Acendei a vossa luz em nossas almas, infundi o vosso amor em nossos corações, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. O inimigo afugentai-o para longe, dai-nos quanto antes a paz. Tendo-vos por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós conhecemos o Pai, e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos elevar nesse instante o nosso coração e o nosso pensamento a Jesus que está no sacrário mais perto de você, numa capela ou numa igreja, e vamos fazer juntos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos a nossa oração com uma oração antiga chamada Veni Creator, Vinde Espírito Criador, porque hoje começa a novena de Pentecostes e a Igreja nesse tempo invoca com mais fervor o Espírito Santo sobre a Igreja, e nós também, como membros dessa Igreja, vamos então juntos clamar o Espírito Santo também nas nossas meditações. Vamos ouvir então o Evangelho desta sexta-feira. Está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza
se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Muito bem, estamos ainda no discurso de despedida de Nosso Senhor. Essas são as últimas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos. E hoje ele inicia o Evangelho dizendo que os seus discípulos chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Ou seja, com a morte e o padecimento de Jesus na cruz, os seus discípulos chorarão e se lamentarão daquilo que irá acontecer, mas o mundo se alegrará. E o que é o mundo aqui? Nosso Senhor se refere àqueles que o rejeitaram, aqueles que não aderiram à sua palavra. Este é o mundo, ou seja, aqueles que se alegrarão com a morte do Salvador na cruz, aqueles que o condenam, que escarnecem dele, e todos aqueles que futuramente também rejeitam a Jesus, aqueles que escarnecem de Jesus até os dias de hoje. E nosso Senhor, então, continua dizendo: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então Jesus refere-se então aqui, como dizíamos, à sua própria morte. Nela, na morte de nosso Senhor, os discípulos chorarão, se lamentarão, mas, ao mesmo tempo, eles se alegrarão com a ressurreição de nosso Senhor. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Veja, quando nós perdemos aquilo ou quem amamos, somos tomados de tristeza. Então, assim também foi com os discípulos. Quando eles souberam que iriam perder o Senhor que deu um sentido novo à vida deles. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. E vendo Jesus fazendo milagres, portentos, ou seja, mandando até mesmo nas criaturas da terra, ou seja, ele mandava no mar, mandava o mar cessar, né? E ele se acalmava, curava os doentes, ressuscitou mortos. Jesus deu grande esperança para aqueles homens. E quando Jesus diz então que ele partirá e eles chorarão e lamentarão, aqueles homens são tomados de tristeza. Por quê? Porque sabiam que iriam então perder a quem mais amava. Isso então aconteceu com os discípulos, né? Quando sobreveio a morte do Senhor e por viver a morte de nosso Senhor. Mas
Jesus diz que essa tristeza se transformará em alegria. Assim como acontece com a mulher grávida que vai dar à luz. Ou seja, a mulher grávida, nas dores de parto, né, que são dores angustiantes, e quando ela tem o filho, ela imediatamente se esquece daquelas dores, por ver então aquela criança, o seu filho, em seus braços. Assim também diz nosso Senhor, quando Jesus ressuscitar, quando estiver diante deles, eles então se alegrarão. Ou seja, assim como a mulher se alegra ao ver seu filho em seus braços depois do parto. Por fim, Jesus diz que quando os seus discípulos o verem novamente, e a alegria então voltará. Ou seja, com a ressurreição, essa alegria voltará aos discípulos, por saber estar junto do ressuscitado, e ninguém poderá tirar esta alegria. E aqui, meus irmãos, nós devemos entender um pouco o que é a alegria cristã. A alegria cristã é sabermos que somos amados por Deus e que Ele está conosco. Ou seja, a morte de nosso Senhor foi um momento de lamentação e de tristeza, porque em determinado momento eles acharam que iam perder o Senhor, mas com a ressurreição essa alegria volta e Jesus diz que ninguém poderá tirar essa alegria. Ou seja, a certeza de que são amados por Deus e de que Jesus os acompanha por meio do Espírito que Ele envia. Por isso que quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a alegria que esses homens carregaram permaneceu em todos os momentos, também nos sofrimentos e tribulações. Quando nós vemos os apóstolos que saem festejando porque foram açoitados por causa de Jesus, ou diante de grandes perseguições, como nós vemos São Paulo contar, no momento em que ele quase naufragou, ou quando ele dormiu ao relento, quando ficou preso mais de uma vez. Diante de tudo isso, nada tirava a alegria dele, por saber que estava na companhia de Deus, de nosso Senhor, e que ao mesmo tempo sabia muito bem que esse mesmo Deus o amava profundamente, porque foi esse Deus que deu a vida por ele na cruz. E esta é a alegria cristã, que não é uma alegria meramente fisiológica, né? Como uma alegria de um animal. Porque o que é a alegria fisiológica? Olhemos para um cachorrinho, por exemplo, né? Quando o dono chega em casa, aquele cachorrinho tem uma alegria fisiológica. Ele começa a abanar o rabinho, né? E pular em cima do dono, e aquela alegria toda, né? Mas se o cachorrinho estiver doente, né? Ele não vai fazer isso, ele vai ficar quietinho no lugar dele, né? E a alegria cristã vai muito além do que essa alegria fisiológica. É uma alegria que está dentro de nós, por sabermos que nós somos filhos de Deus, que somos amados por Deus, que Deus rege a nossa vida e que Deus está conosco. Essa é a alegria cristã, que permanece mesmo
em meio às tribulações, né? Por isso Jesus diz: nada tirará essa alegria que eu irei vos dar. Mas nós podemos interpretar essa passagem de uma forma também mais espiritual, para a nossa vida em particular. Nós sabemos que não há seguimento a Cristo sem mudança, sem conversão. É um erro pensar que para seguir a nosso Senhor, para ser discípulo de nosso Senhor, não será preciso conversão, mudança de vida. Claro que sim, claro que sim. Mas para que haja conversão, para que aconteça mudança de vida, nós teremos de nos submeter à morte e ao sofrimento. Mas que morte é essa que nós estamos falando? A morte da qual falamos é a morte do nosso egoísmo, a morte da nossa falta de pureza, a morte da impaciência, a morte do julgamento alheio. Ou seja, tudo isso terá de morrer em nós. E muitas vezes essas mortes, para acontecer, causará em nós sofrimento. Assim como, ou seja, nos causa um sofrimento para que nós possamos, de fato, passar dessa vida para outra, também para nós ressuscitarmos para uma vida nova, uma vida em Cristo, muitas vezes irá doer, ou seja, nós iremos sofrer. Muitas vezes a morte destes pecados em nós se dá então com o sofrimento. Por quê? Porque nós estamos apegados a eles, né? E esse apego é um amor desordenado, é um amor desordenado a mim mesmo, um amor excessivo, desordenado, que é o egoísmo, um amor desordenado à minha forma de julgar a todos, a minha impaciência, a minha falta de pureza. E por isso me custa deixar essas coisas, porque eu as amo desordenadamente. Mas é necessário que eu enfrente esse sofrimento para que depois venha a alegria de saber ter superado esses defeitos com o auxílio da graça de Deus, com o Espírito Santo que vem até nós e que nos toca. Ou seja, faz-se necessário, meus irmãos, faz-se necessário a conversão. E veja, aqui nós temos um ponto de caminho que pode nos ajudar a refletir um pouco mais nesse tema. No número 662, que diz: não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e mim, quase sempre acertarás. A alegria cristã, essa alegria da qual nós falávamos, que é uma alegria muito mais do que uma alegria fisiológica, mas é uma verdade em nós, a verdade de saber que Deus nos ama e de que a resposta nossa ao amor de Deus gera essa alegria. Então, quando não há essa alegria em nós, é porque tem um obstáculo entre eu e Deus. E que obstáculo é esse? O pecado. A falta de conversão, a falta de mudança de vida.
Por isso, meus irmãos, nós sabemos que para seguir a nosso Senhor e para se decidir por Ele, nós teremos que enfrentar batalhas. Batalhas contra nós mesmos, contra os nossos desejos desordenados, nossos pecados, contra o mundo e contra o demônio. Então, ou seja, é necessário também que nós vivamos esse processo. Vamos chorar, vamos nos lamentar, mas se de fato nós passarmos pela morte, essa morte de deixar o pecado, de deixar morrer o pecado em nós, nós experimentaremos a alegria de viver com Cristo. Portanto, meus irmãos, pensemos, o que ainda precisa morrer em mim? Qual o defeito, qual é o pecado que me impede de estar unido a Jesus, que me impede de me deixar ser tomado pelo Espírito de Deus? Qual é? Qual é o pecado que deve morrer em mim? Então, nesse tempo de novena de espera do Espírito Santo, peçamos essa graça ao Espírito, para que Ele faça morrer em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. E que mesmo que tenhamos que sofrer, que de fato tudo isso morra em nós. E que possamos nos alegrar numa vida nova junto de nosso Senhor Jesus. Por isso peçamos na nossa oração: Senhor, ajuda-me a ter essa alegria cristã, essa alegria que somente o Senhor pode nos dar. Alegria de sabermos amados e cuidados por Ti. Senhor, tirai de nós esses amores desordenados. Fazei com que nós nos libertemos deles, mesmo que tenhamos que sofrer para isso. Que esses pecados que ainda estão em nós, que possam de fato morrer. Assim, Senhor, nós poderemos experimentar verdadeiramente a alegria de estarmos unidos a Ti. Experimentaremos essa alegria que ninguém poderá nos tirar. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, obrigado pela sua companhia nesse tempo de oração, de meditação. E peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nos ajude também a divulgar o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. E assim você também nos ajudará nessa evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.